Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade. Agora será o terceiro vídeo desta série, que eu intitulo como uma introdução ao pensamento, claro, de N.T. Wright sobre a perspectiva deste livro aqui, ó. Além de aparecer aqui na imagem, tá bom? Tem aqui a imagem aqui. Eu também tenho ele no formato físico, tá bom? Vem aqui comigo. E também eu tenho ele no formato Kindle. Que aí nós poderíamos também analisar. Tá aqui. Este é o formato Kindle. Nós estaremos lendo este livro no formato Kindle. Tá bom? Então... E aí... os irmãos entenderam. Nós vamos agora para o segundo tópico deste livro, tá bom? De N.T. Wright, que é o Novo Testamento e o Povo de Deus, volume 1. Origens cristãs e a questão de Deus, tá bom? Vamos lá. E aí eu vou já ajeitar aqui essa imagem para ela não ficar aqui, muito bem. Ela ficar bem aqui como uma referência. Ok. Bem, esse daqui também nós vamos diminuir um pouquinho, tá bom? Aí, vai ficar só aqui apenas como uma referência. E aí nós vamos abrir o formato Kindle, tá bom? Este aqui. Muito bem, nós vamos para o texto. Temos já o segundo tópico, tá aqui, as perguntas, tá bom? E aí nós vamos trabalhar, queridos. Deixa eu só puxar aqui o teclado para ficar melhor. E aí nós vamos trabalhar essa questão. Vamos lá? Começando a nossa leitura. O segundo subtópico tem como título as perguntas. As duas perguntas principais que expusemos dividem-se em questionamentos mais detalhados. Para começar, devemos levantar questões a respeito do estudo literário desses textos. O que conta como literatura adequada? Como podemos avaliá-la? Olhando para os métodos de leitura do Novo Testamento, institucionalizados e até mesmo sacralizados, ao longo dos anos na devoção pública e particular da Igreja, somos compelidos a indagar se essas leituras fazem jus aos textos, se, por exemplo, um livro como o Evangelho de Marcos é bem servido ao se ler uma dúzia de versículos por vez, fora de seu contexto. Estamos à procura de uma leitura adequada e, no momento, não há acordo quanto ao que conta como tal. Prosseguiremos com essa busca no capítulo 3. Olhando a seguir para o conjunto histórico de perguntas, encontramos questões relacionadas a Jesus, a Paulo e aos evangelhos. Letra A. Quem era Jesus e por que ele foi, de alguma maneira, responsável pelo início do cristianismo? Letra B. Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo? O corrompedor da mensagem original? Ou o verdadeiro intérprete de Jesus? Quais estruturas e conteúdo de seu sistema de crenças o motivaram a realizar uma obra tão extraordinária? Letra C. Por que os evangelhos apresentam determinadas características próprias? Onde se encaixam em relação a Jesus e a Paulo? E respondendo a essas três perguntas, podemos relacioná-las umas com as outras? Podemos traçar linhas do pensamento cristão primitivo de modo a se interligarem? Em caso positivo, como? Esses tipos de perguntas, sem contar outros questionamentos interessantes relacionados à origem e à teologia da Carta aos Hebreus ou das principais obras não canônicas como o Didaquê ou o Evangelho segundo Tomé, é que, segundo sugiro, devem ter respostas. Até certo ponto, o fato de termos de estudar o Novo Testamento com profundidade, a fim de responder
a questões históricas sobre o cristianismo primitivo é fruto do acaso. Em tese, poderíamos ter havido excelentes registros alternativos, escritos capazes de nos fornecer um conjunto completo e adequado de respostas históricas, levando-nos apenas de vez em quando aos livros escritos pelos próprios cristãos. Evidentemente, alguns se oporiam a essa sugestão, insistindo em que os eventos só podem ser entendidos pelo olhar da fé e que, por isso, nada menos do que o próprio Novo Testamento serviria, e que talvez a providência tenha ordenado a obliteração de quase todas as demais evidências, com o objetivo de deixar isso claro. Para mim, essa objeção parece antecipar a resposta. Muitos, antes da apresentação das evidências, só chegaremos adequadamente a determinada conclusão quando a maior parte do trabalho estiver concluída. A despeito, porém, da opção que adotarmos, esse segundo conjunto de perguntas continuam firmemente enquadrados no que costumam ser considerado história. Veremos questões metodológicas atreladas ao questionamento histórico no capítulo 4. Entretanto, há ainda um terceiro conjunto de perguntas que também devem ser abordados de várias maneiras ao longo deste trabalho. O que é a teologia cristã? Em que aspectos deveriam continuar a mesma como no princípio? Essa continuidade é razoável ou até mesmo possível? O que conta como cristianismo normativo? Como podemos saber? Existe alguma cosmovisão disponível ao ser humano moderno capaz de interpretar o mundo da forma como os conhecemos e que tenha uma continuidade apropriada e reconhecível com a cosmovisão dos primeiros cristãos? Deveríamos procurar uma declaração autoritativa sobre o que constitui fé legítima e vida verdadeira? Se sim, onde podemos encontrá-la? Como ela seria produzida na igreja e no mundo moderno? E, subjacente a todas essas perguntas, qual é o significado por trás do uso da palavra Deus ou Deus? Algumas pessoas, em sua maioria, pretensos historiadores, protestam contra a ideia de que devemos mesclar esse conjunto de perguntas com os questionamentos históricos. Alguns teólogos levaram a advertência a sério e escreveram sobre teologia cristã com pouca atenção à questão histórica dos primórdios cristãos. Contudo, o fato é que a maioria das pessoas que tentaram escrever acerca de teologia cristã considerou apropriado dedicar algum espaço a questões históricas e que a ampla maioria dos que levaram seriamente o Novo Testamento por um ponto de vista histórico e que escreveram sobre o assunto dessa forma, também pretendeu, de uma forma ou de outra, abordar questões teológicas, ainda que, obviamente, eles buscam abarcar uma ampla gama de respostas. Naturalmente, muitas vezes as perguntas foram confundidas entre si e interagiram de modo a produzir distrações, distorções. Isso, em geral, aconteceu em detrimento da história, pois vários programas foram projetados de forma anacrônica em relação ao primeiro século. Felizmente, porém, os riscos não impediram outras pessoas de se esforçar na descoberta de uma forma apropriada de integrar literatura, história e teologia, ou seja, questões relativas aos escritos do cristianismo primitivo, das origens cristãs e do Deus cristão. Sem essa tentativa de integração, há sempre o perigo de que a história e a teologia se apartem. Muitas pessoas ainda insistem em que a única tarefa adequada ao estudioso do Novo Testamento é a descrição histórica neutra. História é considerada uma tarefa pública, exercida em campo aberto. Qualquer um pode envolver-se com a história e, de fato, qualquer um desejaria fazê-lo, visto que, segundo argumenta Heissner, o início do cristianismo serviu de parte vital na história mundial,
de modo que entendê-lo pode muito bem contribuir para a maior compreensão mútua de nossa comunidade mundial. Enquanto isso, com frequência, a teologia é vista como um jogo cristão particular, praticado em um campo seguro, longe de qualquer oposição séria. Na verdade, muitos cristãos encorajaram essa concepção e agiram como se fosse esse o caso. Muitos consideram o estudo histórico legítimo apenas se sua relevância contemporânea for imediatamente óbvia e acessível, o que o estudo significa para nós atualmente. Questionamento cuja conotação implica que uma falta de resposta rápida e fácil demonstraria que, em algum ponto ou lugar, um erro foi cometido. O potencial para a mútua hostilidade entre história e teologia resultou na conhecida divisão em estudos do Novo Testamento, segundo a qual o assunto é dividido em introdução, tido como um dever puramente histórico, e teologia, concebida menos historicamente e mais em termos sintéticos. Hoje, a divisão está consagrada no conteúdo programático de muitas universidades e no sistema de classificação de muitas bibliotecas, área cujo rigor classificatório parece inalterável. Contudo, essa divisão mais ampla, por mais incentivada que seja por alguns de ambos os lados, não é nem necessária, nem automática. Na verdade, é altamente enganadora. Por um lado, o estudo da teologia do Novo Testamento depende de uma crença, ainda que vaga, de que alguns acontecimentos do primeiro século são, em certo sentido, normativos ou autoritários para o desenvolvimento subsequente do cristianismo. Por outro lado, o estudo histórico do cristianismo primitivo é impossível sem uma declaração compreensível das crenças primitivas. Trata-se de uma tarefa notoriamente difícil ir além dessas duas declarações vagas. Fato que não diminui, mas, ao contrário, enfatiza a ideia de que a teologia, especificamente a teologia cristã, não pode existir no vácuo. Em um mundo fechado, longe do escrutínio público e de questionamentos, a integração, embora se mostre difícil, continua a ser uma tarefa apropriada. Enquanto a história e a teologia continuam trabalhando em seu relacionamento tempestuoso, sempre há o perigo, particularmente no pós-modernismo, de que o estudo literário prossiga por si só, sem afetar ou ser afetado pela história e pela teologia. Quanto mais nos movemos em direção ao entendimento de que minha leitura do texto é o que importa, menor será a pressão para ancorarmos o texto em seu devido contexto histórico ou para integrarmos uma mensagem mais ampla do texto com outras mensagens, produzindo uma declaração ou uma síntese teológica geral. Mais uma vez, como argumentarei mais adiante, representa um passo desnecessário, embora impedir que ele seja tomado nem sempre seja uma tarefa fácil. O presente trabalho, então, é uma tentativa de integrar três tarefas tidas como normalmente dispares ou dispares. Algumas vezes nossa ênfase recairá mais sobre uma área do que sobre as demais. Em certo sentido, o estudo de Jesus é, antes de tudo, uma questão histórica, demandando estudo auxiliar de textos literários e de suas implicações teológicas. Descreverei Jesus do ponto de vista de eventos históricos que precipitaram uma revolução teológica e literária. Em certo sentido, o estudo de Paulo é uma questão de teologia, demandando o auxílio cuidadoso de trabalhos históricos e literários. Discorrerei acerca de Paulo em termos de uma teologia revolucionária que precipitou uma conquista histórica. Por fim, em certo sentido, o estudo dos evangelhos é, por si só, uma tarefa, antes de tudo, literária, que não pode ser feita, porém, sem uma atenção cuidadosa ao cenário histórico e teológico.
ao contexto e às suas implicações. Analisarei os evangelhos do ponto de vista de uma conquista literária que incorpora uma cosmovisão revolucionária ou várias cosmovisões revolucionárias. Ademais, como argumentarei na parte 2 do livro, nenhum estudo desse tipo pode ser feito com uma objetividade desapegada e positivista. Todos envolvem, como acontece com toda forma de conhecimento, o conhecedor e o pesquisador, o aluno e o leitor, a não ser que deixemos isso bem claro desde o início. Trabalharemos sobre uma concepção simplista. Simplista demais. As coisas podem parecer agradavelmente simples para começar, mas os problemas serão reservados para mais tarde. E se desejarmos levar o programa adiante, precisaremos então analisar brevemente o que foi feito nas áreas em questões e oferecer um breve comentário sobre cada uma delas. Elaboro-os aqui na ordem que emergiram como ideias poderosas e influentes nos estudos do Novo Testamento do século XIX. Queridos, nós chegamos à conclusão de mais uma leitura desse texto do Dr. N.T. Wright, deste livro aqui, o Novo Testamento e o Povo de Deus, Origens. Deixa eu só ler aqui com os irmãos. Origens cristãs e a questão de Deus. Então, eles vão estar convidados para estar juntos, tá bom? E pode comprar, adquirir e ler. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e comente e compartilhe com os nossos irmãos e amigos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.